Muito bem, pessoal. Vamos lá então para mais um vídeo dessa sequência de videoaulas aí sobre React Next.js. Vamos lá então, no vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre, a gente introduziu, né, a questão da inserção de assets nas nossas páginas web, né? No vídeo anterior a gente falou sobre a questão das imagens, né, como inserir imagens nos nossos projetos React Next.js. E a ideia desse vídeo aqui é que a gente possa falar um pouquinho sobre como inserir o CSS nas nossas páginas. Antes disso, vamos garantir aqui que a gente está aqui com o nosso servidor aqui rodando. Eu estou aqui com a aplicação aqui aberta. Deixa eu só fechar esse outro código aqui. Só que eu tenho que abrir, né, o servidor ali. Vamos abrir então a pasta do projeto ali no terminal e vamos subir ali o servidor, né, npm run dev. Vamos lá. Vamos ter que subir o servidor primeiro, aqui na porta 3000. Foi, compilou, está funcionando. Muito bem, não vamos fechar aqui então esse CMD. E já vamos abrir aqui o nosso servidor aqui, né? Então, localhost, vamos lá, localhost na porta 3000. Vamos lá, tá demorando um pouco mais que o esperado. Tá, agora foi. Eu vi aqui que tá cheio de warnings aqui, mas tudo bem, ele rodou aqui. Eu não vou usar esse vídeo aqui para tratar aqueles warnings ali, mas tá tudo certo. Demorou um pouquinho ali para abrir, mas tá tudo certo. Então a gente vai continuar então de onde a gente parou. Pessoal, antes de falar de CSS, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso aqui, dar uma complementar algumas coisas que a gente falou no vídeo anterior. Lembra que a gente viu como inserir imagens desses dois jeitos aqui, né? Através da tag IMG, que é um jeito bem clássico, né? Que vocês já estão super acostumados a inserir imagens desse tipo, super funcionou. Mas a gente também inseriu imagens utilizando o componente image. O componente image não é um componente que nós criamos, né? É um componente que nós importamos da própria biblioteca do Next.js, né? Quando a gente fez o import aqui em cima. Lembram? Muito bem. Eu queria falar um pouquinho, complementar um pouquinho com os benefícios de utilizar o componente image para inserir as imagens. Acontece, pessoal, que quando a gente usa o próprio componente do Next.js para inserir as imagens, nós temos vários benefícios, tá? E eu vou vir aqui na documentação oficial para falar um pouquinho sobre isso, né? E uma das coisas muito importantes aqui é a questão da otimização do tamanho. O que é isso? Vocês sabem, né, pessoal, que quando a gente coloca uma imagem numa página web, é bem comum que o arquivo dessa imagem seja um arquivo de uma imagem bem grande, mas que na hora de jogar aquela imagem na tela, a gente utiliza o CSS para redimensionar aquela imagem, para diminuir o tamanho da imagem. O que acaba acontecendo é que o arquivo grande da imagem, ele é carregado, só que na tela ele mostra uma imagem menor. Não seria mais interessante que nós já tivéssemos salvo no servidor um arquivo com uma imagem do tamanho exato como ela já vai aparecer na tela? Seria interessante. Por quê? Porque daí a gente não teria perda, né, de desempenho na hora de carregar essa imagem. Por que eu vou carregar um arquivo de uma imagem grandona se na hora na tela a gente vai mostrar uma imagem pequena? Isso é o que geralmente a gente faz quando a gente usa o carregamento de imagens desse jeito. Quando a gente utiliza o componente image, que é um componente do Next.js, o Next.js ele faz uma espécie de pré-renderização das imagens do site. Isso é muito legal. Por exemplo, aquela imagem que tu carregou na página, ela vai aparecer de um tamanho bem menor no celular, certo? Porque a tela do celular é menor. O que o Next.js faz? Ele faz isso aqui, ó, que diz aqui na documentação, ó. Ele automaticamente redimensiona as imagens para cada equipamento, certo? Isso é muito legal, porque, por exemplo, assim, o Next.js vai automaticamente saber que você está carregando o teu site num smartphone,
que tem uma tela menor, e daí o Next.js não vai carregar aquela tua imagem original. O Next.js vai carregar uma imagem que o próprio Next.js criou, baseado naquela original, só que tem um tamanho de arquivo menor. Exatamente, o Next.js vai automaticamente criar diferentes arquivos para aquela mesma imagem, para diferentes situações. Um arquivo, uma versão daquela imagem para smartphone, para utilizar no navegador de um desktop, por exemplo, para num tablet, ou seja, numa diferente tamanho de tela. Ele vai criar uma versão diferente do arquivo. E daí ele vai automaticamente carregar a imagem mais otimizada para aquele equipamento. Isso sem a gente precisar fazer absolutamente nada, tá, pessoal? Simplesmente usando o componente Image, porque o Next.js vai fazer tudo isso por debaixo dos panos. Isso é muito legal, porque isso ajuda a gente a entender a importância da utilização de frameworks no desenvolvimento de sistemas. Nós, aqui nas nossas aulas, nós já utilizamos 2 frameworks. O Bootstrap, que vocês viram que o Bootstrap nos ajudou muito a fazer sites responsivos e a utilizar também aqueles componentes de carrossel, né? Lembra? Que foi muito legal de ter utilizado. Aquilo é um framework, ele ajuda o desenvolvedor a ser um pouco mais, vamos dizer assim, produtivo, certo? E nós estamos vendo também um framework agora novo, que é o Next.js, só que ele é um framework específico para trabalhar com aplicações React. Então a gente está vendo aqui um dos benefícios é esse, né? Claramente é esse um benefício de utilizar um framework como Next.js. Tá? Se a gente não tivesse criando aplicações com o Next.js, se a gente tivesse criando aplicações React lá daquele jeito primeiro que a gente criava, lembra? O npx, create, React app, a gente não estaria utilizando o Next.js e daí a gente não teria esse tipo de benefício aqui, que a gente daí provavelmente teria que programar isso na mão, esse tipo de comportamento, que o Next.js já faz isso para vocês. Certo? Então, achei interessante então usar um tempo do vídeo para falar um pouquinho sobre isso, porque ele ajuda a entender também a importância de utilizar frameworks no desenvolvimento de sistemas. E agora sim, pessoal, vamos falar então sobre o conteúdo desse vídeo aqui, que é o carregamento do CSS. Mas, professor, a gente já tinha carregado o CSS, né? Vocês estão lembrando que quando a gente montou esse componente cabeçalho, lembrando, né, componente cabeçalho, a gente criou aqui na pasta Components, e a gente está utilizando esse componente cabeçalho nas páginas aqui, né? Por exemplo, aqui a página, o componente da página produtos está carregando aqui o componente cabeçalho, aqui no sobre também, né? Só para a gente lembrar, né? Vocês lembram que a gente formatou esse cabeçalho com CSS? Mas vocês vão lembrar que a gente formatou esse cabeçalho lá no arquivo globals.css. Tá aqui, ó. Aqui a gente colocou, ó. Ó, tá vendo o class name? Aliás, vamos lembrar, né? No JSX, que é uma imitação de HTML, aqui não é simplesmente class. A gente tem que botar assim, ó, class name. Essa é uma diferença bem importante do JSX para o HTML tradicional, tá? Então aqui, ó, onde é que a gente formatou esse cabeçalho? No Globals. O globals.css, pessoal, é um arquivo CSS que é carregado automaticamente. Na verdade, não é bem automaticamente, né? O globals.css, ele é carregado nesse arquivo aqui da pasta pages, esse underline app.js, tá vendo aqui? Esse arquivo, inclusive, nessas videoaulas a gente não vai mexer nesse arquivo aqui, tá? Mas ele é carregado aqui dentro. A ideia por trás do globals.cs é que no globals.cs a gente coloque somente aquelas formatações CSS que são globais para todo o site. Por exemplo, digamos que a gente queira definir um tipo de fonte padrão para todo o site. Vocês vejam que aqui, quando a gente criou a nossa aplicação, ele já veio com isso aqui, ó. Isso aqui já estava preenchido. Ó, isso aqui é a fonte padrão que foi definida. Se a gente quiser que o Arial seja a fonte primária do nosso site, eu poderia colocar um Arial aqui.
né? Isso é uma configuração global do site. Um outro exemplo, né? Vocês estão vendo aqui que todas as âncoras do nosso site, aqui no globals.css, foram configuradas para ter text decoration none. O que é essa estilização aqui? É para tirar aquele underline das âncoras. Então a gente está fazendo isso no globals.css porque são as formatações gerais, né? Globais do site. Mas aqui, esse cabeçalho é uma configuração específica do componente cabeçalho. E vocês vão ver, pessoal, que a ideia é que a gente tenha um arquivo CSS para cada componente. Um arquivo CSS para o cabeçalho, um arquivo CSS para o componente card, para o componente equipe, para o componente login, para o componente rodapé, para o componente teste, e também para os outros componentes que são as páginas, né? Um CSS para o componente clientes, e aqui a gente colocaria, né, para o componente produtos também, né, para a página de produtos, só que no arquivo CSS para o componente produtos, a gente colocaria todo o CSS, não englobando os componentes que produtos carregam, né? Porque, tipo assim, o CSS de cabeçalho, a gente vai carregar no arquivo CSS do cabeçalho. Mas aquilo que não for do cabeçalho, nem do rodapé e nem de image, ou seja, coisas que a gente realmente definiu apenas dentro da página de produtos, daí a gente colocaria no CSS da página de produtos, ou seja, cada componente com seu CSS. Para fazer isso, pessoal, o Next.js ele utiliza um recurso chamado CSS Modules. O que é o CSS Modules? Nós já trabalhamos com esse conceito de módulos antes, né? Se vocês lembrarem lá no JavaScript, nós fizemos até algumas provas sobre isso, em que a gente colocava uma funçãozinha do JavaScript em arquivos separados, lembram? E depois a gente fazia um import. Lembram disso? Pois é. Aliás, aquele conceito de módulos do JavaScript, a gente já utiliza aqui no React Next.js, né? O que é o componente cabeçalho? É nada mais do que uma função que está dentro de um módulo. Lembra que lá no módulo a gente fazia o export default? Pois é. E daí depois aqui na página de produtos, por exemplo, a gente importa esse cabeçalho, né? Ou seja, o componente cabeçalho, ele é um módulo JavaScript. Mas também existe o conceito de módulos, pessoal, no CSS. E o React Next.js utiliza esse conceito de módulo. E para isso, segundo a documentação aqui, ó, cada arquivo CSS que a gente for criar para cada componente, o arquivo vai ter que ter a extensão .module.css. Aliás, nós já temos um arquivo assim aqui na pasta styles. Lembra desse home.module.css? Isso aqui é o CSS que tinha sido carregado lá naquela página que foi criada automaticamente quando a gente criou o projeto, né, React Next.js. A gente pode até excluir esse arquivo aqui, tá? Mas vamos ver então como é que a gente pode colocar o CSS para esse cabecalho aqui. Primeiramente, eu vou ir lá no Globals e vou tirar fora essa estilização para o cabeçalho que a gente tinha feito aqui. Ó, vou dar um Ctrl X, né? Que é um recorte, né? Tirei daqui. Daí, aqui dentro da pasta Styles, eu vou fazer o seguinte. Bom, como a gente quer ser bem organizado, aqui na pasta Styles eu vou criar uma pasta Folder, uma subpasta dentro de Styles, eu vou chamar essa pasta de Componentes. Sim, nós já temos uma pasta componentes, só que a pasta componentes aqui em cima é dos componentes mesmo. Aqui embaixo, dentro de styles, eu só vou colocar aqui dentro dessa pasta o CSS dos componentes. Então, qual é o CSS que eu vou colocar aqui? Eu vou criar um arquivinho aqui dentro de components, que eu vou chamar de cabecalho. Por que cabecalho? Porque é o nome do componente cabecalho. Ponto module.css. Lembra que a gente viu na documentação ali que tem que ter esse ponto module.css? Pois é, ó, tá aqui, ó. Então eu criei o CSS, que vai ser o CSS deste componente. Então, essa classezinha aqui, essa estilização dessa class, eu vou colocar dentro desse arquivo cabecalho.module.css. Eu vou dar um Ctrl V aqui. Deixa eu só melhorar aqui a indentação.
salvei, pronto, ó. Então, as formatações do componente cabeçalho eu coloco aqui dentro. Daí eu venho aqui e eu preciso fazer uma coisa importante, eu preciso importar aquele CSS, né? Então eu vou importar o seguinte, ó, olha só, prestem bem atenção como é que eu vou fazer, ó. Espera aí que eu estou com um problema aqui no meu teclado aqui. Vamos lá. Eu vou colocar o seguinte, ó, daí tem que ser aquele caminho relativo, tá? Como o kbcalho.js está na pasta components, para que ele consiga importar esse arquivo kbcalho.module.css que está na pasta components style, a gente precisa sair da pasta components para entrar na pasta styles, para daí entrar na pasta components que está dentro de styles e daí chamar lá o arquivo kbcalho.module.css. Então, é isso, né? E por que que eu botei esses styles aqui, tá? Esse nomezinho aqui, pessoal, ele poderia ter um outro nome, mas eu vou utilizar esse padrão aqui, que é o styles. Daí, pessoal, a gente vai ter que fazer uma modificação aqui no class name. A gente não pode simplesmente agora colocar assim. A gente vai ter que fazer uma coisa um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Eu vou vir assim, ó. Eu vou simplesmente tirar isso aqui e vou colocar um abre e um fecha chaves. E aqui dentro eu vou colocar styles. Por quê? Porque styles é o nome com que o React Next.js vai identificar esse arquivo CSS, certo? Então esse styles está aqui porque eu defini a identificador desse CSS aqui em cima. Ponto que, o que que a gente definiu lá qual é que é a classe que a gente definiu lá no arquivo do Cabecalho? Ponto Cabecalho, certo? Então aqui eu vou colocar ponto Cabecalho. Então veja que muda também o jeito com que a gente vai referenciar agora as nossas estilizações do CSS, tá? Styles, ponto, cabecalho, que é o que a gente colocou aqui dentro, tá? Isso aí deve funcionar. Então eu vou salvar aqui, salva tudo, vamos lá para a página lá, e vocês vão ver que o cabecalho funcionou direitinho aqui, ó. Não deu erro. Vamos até fazer uma modificaçãozinha lá para dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu tirar essa cor cinza aqui. Deixa eu botar uma cor aqui, botar um verde aqui, né? Bem chamativo aqui. Salvei e vocês já estão vendo aqui que já está funcionando, né? Na página lá de produtos também, vamos entrar lá, ó. Ó, o cabeçalho, né, que foi carregado lá também está funcionando na pasta sobre, que a gente já fez, ó, tá tudo certo. Então, é assim que a gente vai fazer. Vamos fazer também para alguns outros que a gente formatou também, ó, nesse card aqui. Esse card é um componente que, se não me engano, a gente carregou aqui na página inicial, né? Isso, lembra que a gente fez os cardzinhos aqui? Muito bem, muito legal, inclusive aquela videoaula, né? Sobre essa partezinha aqui, que a gente utilizou os cards aqui. Muito bem, vamos lá então no cards. Então vocês sabem que a gente tinha formatado esse card lá no Global CSS. Então a gente vai procurar aquele card lá, certo? E vamos criar um arquivinho específico aqui dentro de Components para o componente cards. Então, card.module.css, e aqui dentro eu vou colar, né, aquela formatação que estava antes lá no globals, e daí eu vou ir lá no card e vou ter que fazer um import aqui, import styles, from. Eu vou utilizar aqui, eu vou aproveitar aqui que a minha inteligência artificial aqui já identificou corretamente, né? Então eu tenho que sair da pasta, entrar em styles, entrar na subpasta components e daí sim pegar o card.module.css. E daí eu preciso vir aqui e preciso fazer aquela alteraçãozinha, ó. A gente vai mudar um pouco o jeito com que a gente coloca o class ali. A gente vai colocar uma chave e vou colocar styles. Por quê? Porque styles é o jeito com que a gente está referenciando esse arquivo. Dentro desses styles, a gente quer pegar a class card, né? Vou entrar lá em card, ó, é card, né, que a gente colocou aqui, ó. Certo? Salvou aqui. Vocês vão ver, pessoal, que
né? Basicamente não vai mudar nada lá. Deixa eu ir lá para a página inicial, onde a gente está utilizando os cards, certo? Aqui os cardzinhos aqui, ó, funcionando direitinho, ó. Aqui embaixo, né? Cinza, né? Deixa eu trocar, inclusive, aqui a utilização. Deixa eu salvar aqui. Vamos lá, vamos trocar aqui. O card, na verdade, é esse aqui de cima, aqui, ó, não é esse aqui de baixo. Vamos trocar aqui para, sei lá, botar uma outra cor aqui, botar um green aqui, um verde. Salvou. Então, olha ali, ó, já alterou lá tranquilamente, para vocês verem como funcionou. Deixa eu deixar de novo ali o orange. Foi, salvou. Muito bem. Então, pessoal, então a ideia, né, isso pode ficar de tema de vocês, né, como exercício agora, daí vocês podem pausar o vídeo. Tentem fazer essa modificação aqui para o componente equipe que nós fizemos em aula. Lembra que nós fizemos aqui o componente equipe? Pois é, a gente estilizou ele aqui com o time, lembram? Muito bem. Vamos fazer então, deem pause no vídeo, tentem fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Criar ali um arquivinho para o componente equipe, aqui dentro da pasta Components, e depois tem que fazer o import ali e fazer a alteraçãozinha ali. Pausem o vídeo e depois a gente continua então. Beleza, pessoal? Fizeram ali? Vamos fazer então aqui, então. Vamos lá. Então a gente vai criar aqui, aqui dentro de Components, dentro de Styles, o arquivo equipe.module.css. Beleza? Vamos pegar essa formatação que estava lá no Globals. Ó. Eu estou tirando tudo que eu tinha feito antes lá no Globals e tô melhorando, né? Tô melhorando aqui, ó. Então, vamos lá, então, no equipe.module.css, colo aqui, dou uma melhorada aqui na indentação, certo? Aqui no equipe.module.css, vai lá no arquivo JS do componente, vamos fazer o import aqui. Ver se a minha inteligência artificial me ajuda aqui, me ajudou. Então eu tenho que sair da pasta, entrar lá dentro de Styles, entrar na subpasta Components e carregar o equipe.module.css. E daí aqui, né, pessoal, lembra que a gente tem que fazer aquela modificação ali, ó. Styles, porque é o nome com que eu estou referenciando o arquivo CSS, ponto, e o nome lá, como é que tá aqui, ó, tá time, não tá equipe lá, ó, tá time. Eu até poderia alterar aqui, tá? Vamos fazer essa alteração para ficar padronizado, ó, equipe, só que daí aqui seria ponto equipe, né? Porque é o nome que eu coloquei aqui. Então, salva lá. Em princípio, né, pessoal, isso vai funcionar. Volta aqui, vocês vão ver. Tá aqui, ó. Esse aqui é o componente equipe, né? Exatamente, eu confundi antes com o card. Isso aqui, card aqui em cima, e aqui é o componente equipe, ó. Funcionou, né, tranquilamente. Isso é muito legal. Eu acho que faltou um aqui eu fazer aqui, que é o do rodapé, né? Vamos fazer o do rodapé também? Vamos tirar então aqui esse ponto rodapé lá do Globals, para ficar tudo certinho. E aqui em Components eu vou criar o arquivo rodapé.module.css. Aqui dentro eu vou colar, tento tentar arrumar um pouquinho ali a minha indentação. Muito bem. E daí agora eu vou lá no componente rodapé, dou aquele import já clássico aqui. Vou utilizar aqui, né, a recomendação aqui da minha inteligência artificial. Então, saiu da pasta, entrou em Styles, entrou em Components e carregou lá o rodapé.module.css. E é interessante que a inteligência artificial, pessoal, ela está conseguindo nos ajudar também pelo fato de que a gente está seguindo os padrões definidos pela documentação do Next.js, que provavelmente a inteligência artificial já aprendeu em cima dessas documentações em algum momento, tá? Existe essa chance, então, disso ter acontecido. Eu vou tirar, então, aqui, né? E vamos colocar aqui styles.rodapé, porque rodapé é como eu coloquei aqui, né? Muito bem. Vocês vão ver que o rodapé vai funcionar, continuar funcionando como já estava funcionando, tá, pessoal?
Muito bem, eu acho que era isso, né? A gente poderia também, né, pessoal, criar um CSS específico para a página. Vocês estão vendo, por exemplo, aqui, ó, tá vendo que aqui na página de produtos, ó, eu tô aqui em Pages, né? Produtos, que é um componente, só que é um componente que representa uma página, né? Vocês estão vendo que esse H1 não é um H1 do componente cabeçalho, nem do image, nem do rodapé. O H1, ele é uma tag HTML da página de produtos, é algo específico da página de produtos, não é o H1 aqui não é específico de algum outro componente. Ele é algo que está aqui na página de produtos. Então, eu poderia formatar esse H1 num CSS da página de produtos, do componente da página de produtos. Então, eu posso vir aqui, né, pessoal? Eu até poderia aqui em Styles criar a subpasta Pages para ficar super organizado, né? Ó, então, dentro de Styles, eu tenho aqui o CSS dos componentes e também dos componentes que são páginas, certo? E aqui dentro eu poderia, então, criar o arquivo, que eu vou chamar aqui de produtos.module.css e aqui, bom, aqui eu colei aqui, mas não era para ter feito isso, né? Vamos criar aqui então, ó, H1, ó. Olha só que legal aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui, ó, ponto título, tá? Ponto título. E daí a gente vai colocar aqui um tamanho de fonte de 1.5 REM, tá? Vamos colocar aqui um color green. Eu acho que é isso aí, né? Acho que é isso aí. Ah, aliás, eu tenho a impressão que a gente não utilizou em aula ainda essa fonte REM, certo? Deixa eu explicar para vocês o que, que é esse tipo aqui. Eu acabei de lembrar que acho que a gente não comentou em aula. A gente utilizou o PX, a gente utilizou muito porcentagem, mas a gente não utilizou o REM, tá? Muito bem. O que, que é o REM, tá, pessoal? O REM é uma métrica de tamanho relativa. Mas ela é relativa ao quê? Ela é relativa ao tamanho da fonte padrão do site. Ela é relativa ao tamanho da fonte padrão do site. Qual é o tamanho da fonte padrão do site? Eu acho que a gente não definiu aqui, ó, ela não está definida a fonte, o tamanho, o size das fontes padrões do site. Eu acho que a gente até poderia, né, colocar aqui, né, font size. Digamos que a fonte padrão seja de 16 px, ok? Veja, agora eu estou definindo a fonte padrão. Vamos ver se ele teve alguma alteração aqui. Não, não teve nenhuma alteração aqui. Font size 16 px, não, pelo menos não percebi, tá? Ó, agora aumentou, deu para ver que aumentou aqui com 20 px. Digamos, pessoal, que a fonte padrão do site é 16 px, tá? O que que é o REM? Vamos entrar aqui. O que que é o REM? Significa o quê? Significa dizer que o tamanho da fonte do título é 50% maior do que o tamanho definido da fonte padrão do site. Se eu tivesse colocado um REM, significa dizer que a fonte desse título vai ser exatamente a fonte padrão do site, porque é tipo assim, ó, é 100% do tamanho da fonte padrão do site. Por exemplo, se aqui a gente definiu 16 px, então o 1 REM, volta aqui, vai ser 16 px. Se eu colocar 1.5, significa 50% a mais do que a fonte padrão. Então, por exemplo, se lá era 16, então pega a metade de 16, né? Seria 8, né? Então fica 16 mais 8 seria 24. É como se o tamanho da fonte fosse 24 px. Entenderam? Mas por que a gente coloca desse jeito aqui? Porque isso aqui é uma referência relativa. Se em algum momento a gente quiser aumentar proporcionalmente todas as fontes do site,
bastaria aumentar a fonte padrão do site aqui no globals.css, né? E isso é muito legal, porque daí automaticamente todas as demais fontes aumentam. É uma forma da gente poder, inclusive ter uma coerência, né? E ficar mais fácil também de redimensionar as fontes. Então, vocês poderiam ter colocado aqui PX? Poderia, mas eu achei interessante utilizar o RM pela primeira vez, tá? Então aqui, ó, definir então a class títulos aqui em produtos.module.css, tá? E o que eu vou fazer agora? A gente tem que ir lá no componente produtos e eu preciso fazer um import, né? Bom, primeiramente eu preciso vir nesse H1 e dar um class name e já vou colocar aqui, tá? styles.título, ok? Mas falta também fazer o import aqui em cima. Então, import styles from. Eu vou aceitar aqui, só que na verdade aqui não é components, né? Porque a gente criou a pasta pages ali no styles, né? Para criar o CSS das páginas específicas ali, ó. Então, estou importando style, né? Ele tem que sair da pasta, né? Faz sentido, né? Porque eu estou na pasta Pages, então ele tem que sair da pasta para daí entrar em Styles. Dentro de Styles ele entra em Pages e daí ele carrega ali o produtos.module.css, certo? Então vocês vão ver que a gente acabou de formatar esse H1 com 1.5 RM. Isso aqui é muito legal, né? Então, isso é na página de produtos, né? Então a gente tem que entrar ali, ó, barra produtos. E olha só que legal, né? Que legal aqui, que ele está com aqui 1.5 RM. Isso aqui é como se fosse 24 px, porque a fonte padrão do site é 16. Isso é muito legal, porque se a gente for lá no Globals agora e aumentar essa fonte, por exemplo, para 20, o que vai acontecer? Automaticamente vocês viram que aumentou aqui a página de produtos, tá vendo? Desculpe, que aumentou aqui a fonte desse H1 aqui. Por quê? Porque se aqui está 20 e isso aqui é 1.5 RM, significa dizer que essa fonte está com tamanho de, vamos lá, 50% de 20 é 10, né? Então, 20 mais 10, então é como se aqui fosse 30 px. Isso é muito legal. Isso, inclusive, pessoal, a utilização desse REM ali, ele é recomendado, sabe por quê? Para a questão assim de tamanhos e tal, até mesmo quando você tiver, por exemplo, algum tipo de característica de acessibilidade do teu site, né? Para pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, porque daí o que acontece? Quando tu aumenta a fonte padrão, ele aumentaria todas as demais fontes para que tudo ficasse mais visível para um deficiente visual. Então isso aqui tem a ver também um pouco com questões de acessibilidade também do site, tá? Mas foi muito bom aqui que a inteligência artificial me recomendou esse RM aqui para poder ter a oportunidade também de falar um pouquinho sobre essa métrica que a gente, pelo que eu lembro, a gente não utilizou ali em aula. A gente utilizou mais lá o PX e também o porcentagem. Certo, pessoal? Então esse vídeo aqui já ficou grande bastante. É isso que eu queria mostrar nesse vídeo aqui sobre CSS. Na sequência, pessoal, a gente vai ter um vídeo em que a gente vai mostrar como é que a gente pode fazer para carregar um framework de CSS externo. Sim, eu estou falando sobre o Bootstrap. Como é que eu poderia fazer para carregar o Bootstrap dentro da nossa aplicação React Next.js? Certo? Mas isso fica um assunto aí para o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos aí, né? Um grande abraço a todos e até mais.